Oi, meu nome é João Rafael, eu tô aqui com meus amigos no trabalho sobre aves do Pó de Praça. No caso, esse aqui é o Caetano, aquele é o Arthur, PH e Joca. Então, eu gostaria de passar a palavra para o PH, para ele começar. Olá, tudo bem? Eu vou falar sobre as aves que botam ovo. Elas são pinguins, são galinhas também e pavão. São esses tipos de aves que botam ovos. Agora eu vou passar para o Joaquim. Então, eu vou falar uma curiosidade sobre os pássaros, que eles têm uma variedade de espécies enorme, que existem mais de 10 mil espécies de pássaros no mundo, distribuídas pelo mundo, né? Então, E agora eu vou passar para o Caetano. Eu vou contar algumas curiosidades sobre os corvos, principalmente sobre a inteligência deles, capazes de resolver problemas complexos e usar ferramentas. Corvos, eles também formam laços duradouros e monogâmicos por toda a sua vida. E agora eu vou passar a palavra para o Arthur, né? Eu quero falar sobre umas curiosidades sobre aves, assim, mais gerais, que elas evoluíram a partir dos dinossauros. E tem vários fósseis de dinossauros que comprovam isso. E que existem mais de 8.500 espécies de aves em todo o mundo. E uma delas é o bico de sapato, que o som dele se assemelha muito a um tiro de uma arma. E agora eu passo a palavra pro João Rafael. só tava vendo. Enfim, eu quero falar um pouco sobre algo que o professor passou em aula. Eu não tô com meu caderno, então não vou saber tudo, mas aspectos alguns por algum motivo se fixaram melhor na minha mente. O coração deles tem 4 cavidades, eles têm sexos separados, diferentes de alguns outros seres. Eles têm... Agora as adaptações ao voo, porque do geral eu acho que eu só me lembro isso. Tem o fato que o corpo dele, ele é todo aerodinâmico assim, porque senão o ar ia bater na cara deles e podia ter sérios problemas. E um fato que eu achei curioso, interessante, é a ausência de bexiga. A bexiga, para armazenar a urina, eles não têm. Quando eles precisam urinar, sai direto pelo ânus, sai direto pela cloaca, João. Não é ânus, tem cloaca. Tá. Cloaca é um lugar... Não, pode continuar. Cloaca é um lugar que converge tudo isso. Sistema urinário, sistema urinário, excretor, mistura tudo aí, tá? Então, confundi, perdão pelo equívoco, mas estamos aqui para aprender. Aqui é uma escola, é para aprender. Isso aí. Então, pela cloaca, eles já excretam as fezes e a urina juntos. Que a urina tem um outro nome que o prof tinha passado em aula, que eu acho que era... Uma urina pastosa. Não, que é junto com as fezes. tinha passado um termo que eu tinha dito, agora eu não consigo me lembrar. Eu vou passar a palavra pro meu amiguinho Caetano, porque eu vi que ele foi muito bem. Eu vou contar algumas outras curiosidades sobre pássaros, e uma delas que eu vou falar é sobre a visão avançada dos pássaros. A visão dos pássaros é incrível, elas têm uma visão colorida, excelente, e em alguns casos conseguem ver ultravioleta. Isso nos ajuda na identificação de frutas maduras, padrões de plumagem e até mesmo na busca por presas. Eu vou passar a palavra para o Joaquim. Então, eu vou falar outra curiosidade sobre os pássaros, que alguns pássaros, como o rouxinol, são capazes de produzir mais de 200 tipos de vocalizações diferentes. É o rouxinol. Eles são capazes de produzir mais de 200 tipos de vocalizações diferentes. Agora eu vou passar a palavra pro PH. PH, antes de continuar, toda ave põe ovo, tá? Tá bom? Pode continuar. Eu vou falar sobre os animais noturnos, que são ativos mais à noite, né? E elas são corujas e noipotes, acho que é assim que se fala, se eu não me engano.
Mas é isso. Elas são predominantes à noite e as caçam à noite, por opção. Agora vou passar para o meu amigo Arthur. Eu vou passar umas curiosidades sobre a coruja, que elas conseguem girar a cabeça em até 270 graus. Tem uma visão noturna, que é a melhor entre todos os animais, e tem uma ótima audição. Elas conseguem ouvir 50 vezes, elas têm ouvido 50 vezes mais sensível que os humanos. E tem um voo bem silencioso, porque as penas dela possuem uma estrutura que funciona como um silenciador. E torna o voo dela quase imperceptível. E agora eu vou passar pro Caetano. Vai, João Rafael. Houve um erro aqui na roda de conversa. Isso não tá muito uma conversa, tá? Mas cada um falando um fato, mas tá tudo bem. Eu lembrei o nome da palavra, era... Agora eu esqueci de novo. Demorei pra falar, já era. Enfim, eu gostaria de ressaltar 3 pássaros que eu acho legal. Que no caso são o urutau, que ele tem uma boquinha bem bonitinha, ele faz um barulhinho super legal, bem fininho. Ele é bem legal, eu gosto do urutau. O bico de sapato, que tem aquela piada da internet, aquele meme do estou rindo, que eu acho bem engraçado, e que envolve esse pássaro bico de sapato. Eu acho ele bem legal. Às vezes ele tem uma carinha assim, de bobinho, às vezes ele tem uma cara perigosa, assustadora. Aí vai de quando ele quer ser assustador e de quando ele quer ser legalzinho. E o terceiro pássaro eu não me lembro o nome em português. Pode olhar ali, tem nos slides. Eu acho que é o quarto. Torda mergulheira. Torda mergulheira. É um pássaro que eu acho que fica no frio. Eu não me lembro muito onde é que ele fica, mas eu acho bem bacana o bico dele. Ele tem a mesma coloração dos pinguins. Alguns, porque tem aquele pinguim que é meio amarelo. Enfim, eu também queria falar um pouquinho sobre os pinguins, que eu acho que são uma espécie de aves muito legais. Que tem o pinguim, acho que é pinguim rei, que tem aquela coroa amarela. E que quando os pinguinzinhos eles têm uns ovos, como lá é muito frio onde eles ficam, eles sobem em cima dos ovos para aquecer. Eu acho bonitinho, eu vi não tá dando onda. Agora pode ir, Arthur. Tá, eu vou falar sobre uma ave que já foi extinta, acho que há bastante tempo, que são os dodôs. Eles ficavam na ilha Maurício, no Oceano Índico. E eles não tinham predadores naturais antes dos humanos chegarem lá. E eles também eram uma ave que não voavam, diferente da maioria dos outros, e eram bem grandes. Além de herbívoros, eles foram extintos no século XVMI. É isso, agora eu vou passar pro Edu. Eu quero falar sobre a inteligência surpreendente dos pássaros. Pássaros como corvos, papagaios e pica-paus demonstram habilidades cognitivas surpreendentes, como resolver problemas complexos, usar ferramentas e até mesmo demonstrar empatia. Eu vou passar a palavra para o PH. Eu queria falar sobre um fato interessante dos pinguins, que ao nadar, eles são mais rápidos, mais ágeis, né? Pois eles possuem membranas entre os dedos que ajudam eles a nadar mais rápidos. Agora eu vou passar para o Jó. Vamos pedir pato. Então, eu vou falar um tipo de pássaros, um tipo de aves. E é uma ave que até tem bastante aqui no Rio Grande do Sul, as aves migratórias. São como andorinhas, elas viajam a longas distâncias e fazem reprodução nas suas áreas de invernada. Então eu agora vou passar a palavra para o João Rafael. Eu de novo, que maravilha, eu tô me divertindo com isso daqui, eu gostei, vou querer vir mais vezes. Deixa o like, se inscreve. Enfim, eu gostaria, pensando mais sobre pássaros e sobre as aves migratórias, falar um pouco dos flamingos. Eles são migratórios, né? São. Então não é... os flamingos, eu acho eles bem bonitinhos, eles levantam a patinha quando eles estão lá de boa na água, eles gostam da água, de botar as patinhas na água. E uma coisa que eu acho muito legal deles, eu não sei se existe mais, só que eu gosto mais pássaros com essa característica, que é a cor deles, o rosa. Tipo, eles nascem branquinhos, bebezinhos são branquinhos, e eles crescem e ficam rosas, bem bonitinhos. Eu não sei se existe mais pássaro rosa,
Eles Mas eu ficam acho assim por legal. causa da alimentação, eles comem um crustáceo que deixa essa cor neles. Muito interessante isso que o professor acabou de falar. E eu não sabia. Eu sempre aprendendo, vivendo e aprendendo. E pelo jeito é um bichinho que eles comem que deixa eles rosa. É um crustáceo. Uma dúvida, sim. Posso perguntar? Uhum. Se outros pássaros comerem esse mesmo crustáceo, eles também ficam rosa? Depende, se tiver um metabolismo para isso, sim. Interessante. Vou passar pro meu amigo PH. Eu tô aqui pra contar uma curiosidade sobre os pombos, que eles são muito rápidos voando, né? Eles podem chegar a uma velocidade de 80 km por hora, levantando voo. Agora eu vou passar de novo para o meu amigo Caetano. Eu vou agora falar sobre a adaptação ao ambiente dos pássaros. Pássaros têm evoluído adaptações impressionantes para sobreviver em ambientes extremos, desde penas, isolantes em pinguins até patas adaptadas para caminhar sobre lama em ibis. Eu vou passar a palavra para o Arthur. Eu gostaria de falar umas curiosidades sobre os papagaios. Eles são bem inteligentes e conseguem imitar a voz de alguns sons e até a fala humana, com uma certa precisão. E eles conseguem viver uns 80 anos ou mais. E a dieta dele é bem variada. Tem frutas, nozes, sementes e pequenos insetos. E agora eu vou passar para o Joaquim. Então, eu irei falar de outro tipo de aves, que são as aves marinhas, que, como albatrozes, que passam a maior parte das suas vidas no oceano, né? Retornando à Terra apenas para se reproduzir. E agora eu vou passar a palavra para o PH. Eu quero continuar a palavra para o Arthur aqui, que os papagaios, eles são considerados uma das aves mais inteligentes entre a parte das aves, e eu acho isso muito interessante. Eu vou passar para o João Rafael. Aê! Tava esperando. Eu vou querer falar, eu acho que sobre os patos, que são pássaros interessantes. Eu não tenho certeza se cisne se encaixa como um pato, mas são animais legais. Eles conseguem ir na água, não respirar embaixo d'água, mas conseguem nadar, que não é uma característica de todos os pássaros, ou é? Não tenho certeza. Existem vários tipos de patos, e outra coisa legal dos patos é que eles conseguem voar. Aí tipo, eles podem ir na água, na terra e voar. É muito legal. Eu vou passar a palavra para Arthur. Seguindo o peso sobre pato, eles têm umas cores bem vibrantes. Eles podem, muitos machos têm uma plumagem colorida e vibrante durante a reprodução. E as fêmeas têm uma plumagem mais discreta, para se camuflar enquanto incubam os ovos. E outra curiosidade sobre outras aves é o pavão, que eles podem viver até 20 anos, enquanto na natureza a expectativa é geralmente menor, porque tem predadores e outros desafios. E a alimentação deles é principalmente de sementes, plantas, frutos, pequenos insetos e alguma coisa que eles encontram no chão. Tá, o Arthur passou pra mim espontaneamente, claro, óbvio. Eu, aproveitando isso que ele falou sobre os pavões, eu queria falar um pouco sobre, assim, eu acho um pouco cruel o zoológico, mas eu prefiro que eles estejam num santuário. Eu acho que é santuário o nome dos animais. E eu acho que é melhor que zoológico. Mas sobre aquilo dos pavões abrirem a cauda deles, não sei se é cauda, né? Muita gente pensa que aquilo é porque eles querem chamar a atenção das pessoas. De certa forma, sim. Mas, na verdade, eles fazem aquilo quando eles estão querendo se reproduzir com uma fêmea. E eles fazem isso para chamar a atenção da fêmea. Tanto é que os pavões fêmeas não tem isso de abrir a cauda, tá certo? Então, passo a vez pro PH. Eu queria falar mais uma vez sobre os papagaios, que eles são bem sociáveis. Eles vivem em bandos ou em grupos, e
eles amam muito bem falar, eles amam muito bem falar com eles mesmos, né? Eles são muito sociáveis. Vou passar para o Caetano. Fiquei muito de falar. Eu quero falar sobre o ácido úrico dos pássaros. Sobre as fezes dos pássaros são brancos, porque eles eliminam os resíduos do ácido úrico. Em vez de urina, como outros animais, os rins extraem esses resíduos da corrente sanguínea e o ácido úrico é responsável pela cor branca das fezes. Eu vou passar para o pH. Eu de novo, né? Você fazer o quê? Os vivos tucanos podem ter vínculos maiores de 20 centímetros de tamanho. Eu vou passar para o Joca, né? Então, eu vou falar de outro tipo de aves, né? Que são as aves de jardins e urbanas, né? Que incluem pombos, os meus, pardais, esses pássaros, que frequentemente se adaptam bem ao ambiente dos seres humanos. Então, eu irei passar a palavra para o Arthur. Obrigado. Eu queria falar uma curiosidade sobre aves gerais, assim, que a ave mais comum é o frango, que acredito que tem mais de 52 milhões de aves. E o ninho delas é bem elaborado. Elas constroem ninhos mais complexos usando folhas e gramíneas, para criar as verdadeiras obras de arquitetura aviária. E elas também tem várias aves que conseguem imitar bastante os sons. E uma delas é a papagaio, que a gente já falou antes. E agora eu vou passar para o Caetano. Eu quero falar sobre o comportamento social dos pássaros, que algumas espécies de pássaros, como os papagaios, vivem em grupos sociais complexos, onde estabelecem hierarquias e demonstram comportamentos cooperativos. Eu quero passar para o PH. Os pombos podem ouvir, como é que se diz, sons, né? É uma distância bem grande, uma área bem grande, assim, comparado às outras aves. Eu vou passar para o João Rafael. Prof, eu tenho uma dúvida. Eu posso me estender para coisas culturais, não tanto científicas e biológicas? Então, eu queria lembrar o mito do João de Barro, que me veio do nada na cabeça, eu fico com vontade de compartilhar. O mito diz que um cara queria, um indígena originário, agora eu tenho que falar povos originários, uma pessoa dos povos originários brasileiros queria casar com a filha do cacique. Aí o cacique não queria deixar e mandou, só se tu fazer um jejum de 5 dias. Então ele se trancou num pote de barro, ficou lá 5 dias, aí ele morreu, sem comer 5 dias, né? Só que aí depois quando abriram um pote, saiu um João de Barro. Esse é um mito da história do passarinho. Um mito bem legal, minha mãe contava quando eu era pequenininho. E eu gosto de mitologia. Tem também outra coisa interessante do João de Barro, é a casinha deles, que é bem bonitinha. Eu gosto da casinha deles. Vou passar a palavra pro Caetano. Eu queria falar sobre a ave mais rápida. O falcão peregrino é conhecido como o animal mais rápido do mundo em voo, alcançando velocidade até 220 km por hora e mergulhos verticais para capturar presas. E vou passar a palavra para o Arthur. Obrigado. Falo sobre os tucanos, que eles são animais bem sociáveis e vivem em bandos. E eles também têm cerca de 50 centímetros e podem pesar até 600 gramas. E a alimentação é bem variada, dessa coisa dos outros, frutos, insetos, pequenos vertebrados. E eles habitam em florestas tropicais na América do Sul e América Central. Agora eu vou passar para cá. Eu queria falar sobre o pau. Eles são meio feios, né? Chamam ele de feio, mas tem pessoas que chamam de fofo. E eu não acho muito bonito na espécie deles. Agora eu vou passar a palavra para o Caetano. Eu queria falar sobre a nidificação parasitária dos pássaros. Algumas aves, como o cuco, são conhecidas por serem parasitas de nidificação. Elas colocam seus ovos em ninhos de outras espécies que cuidam dos filhotes do cuco, como se fossem seus próprios. Eu vou passar a palavra para o Joaquim. Então, eu vou falar mais um tipo de aves, né? Que são as aves noturnas, que são como corujas, que são ativas principalmente na noite. Eu vou falar mais uma, que são as aves canoras, conhecidas pelo seu canto melodioso,
como coxinóis, pica-paus e tentilhões. Agora eu vou passar a palavra para Beleza. Eu falo sobre as galinhas que elas nem todas as galinhas põem ovos brancos, elas podem variar dependendo da raça delas. Podem ser marrons, azuis, verdes ou até mesmo um pouco manchados. E elas preferem dormir em poleiros, tipo, mais elevados, porque elas se sentem mais seguras à noite. Agora eu vou falar algumas coisas aí. Eu ia falar algo, só que eu lembrei que o professor falou que estava errado na aula. Mas, de qualquer jeito, eu falo sobre o urubu. É um pássaro legal, ele come animais mortos e que, por mais que muita gente confunda, ele não é um decompositor, não é? Os seres que são considerados decompositores são as bactérias e alguns tipos de fungo. Mas por mais que muita gente pense, ele come o corpo morto, ele é decompositor. Não, ele não é decompositor porque o corpo fica na barriga dele e não meio que some, como é com o fungo e a bactéria. Vou passar a palavra pro Jó. Então, eu vou falar de mais um tipo de aves, né? As aves aquáticas. São como patos, gansos, cisne, garças e flamingos. Essas aves são adaptadas para a vida na água ou próximas dela. E agora eu vou passar a palavra para o Caetano. Eu quero falar sobre as penas iridescentes. Muitas aves, como os colibris e os pavões, possuem penas iridescentes, que mudam de cor dependendo do ângulo de visão da luz incidente, criando efeitos visuais. Eu quero passar a palavra para PH. Muitas aves emitem um som muito bonito, muito bem feito. Elas são boas nisso, dependendo da espécie da ave. Eu vou passar a palavra para o Arthur. Falar sobre uma curiosidade do quero-quero que me veio na mente agora é que eles conseguem sentir a vibração das minhocas que elas fazem debaixo da terra e por isso que eles dão umas bicadas de vez em quando na terra. E falar umas coisas sobre os patos, que eles, como predadores de pequenos animais aquáticos e desprezadores de semente, eles são um papel bem importante para a manutenção de saúde dos ecossistemas aquáticos. E agora você está aproveitando. Eu queria falar sobre as estratégias de defesa de algumas aves. Algumas aves, como a coruja, possuem plumagem camuflada, que elas ajudam a se misturar com o ambiente, enquanto outras têm técnicas de extração ou localização alarmantes para afastar predadores. Eu vou passar a palavra para o Joaquim. Então, eu vou falar agora uma curiosidade sobre os pássaros, que eles têm uma memória excepcional. Os pássaros são conhecidos por sua excelente memória espacial. Alguns, como os corvos, podem se lembrar de locais onde esconderam comidas por até 6 meses. E agora eu vou passar a palavra para o João Rafael. Então, eu peguei rapidinho o Chromebook do Caetano, porque eu queria responder uma dúvida que é minha e eu nunca sou o único em nada. Então, com certeza, mais alguém deve ter essa dúvida, que é o porquê dos flamingos levantarem a pata deles, como eu mencionei anteriormente. Aí disse que isso ajuda eles a dormirem e é isso, eu achei interessante. Pô, legal, eu também queria poder só levantar minha perna e começar a dormir. Eu ia poder dormir ter um sono bem mais tranquilo. Agora eu vou passar pro Mr. PH. Eu queria falar que as galinhas se esfregam na terra porque elas acham que isso... Acho não, deve ser bem provável que isso evita parasitas. Eu acho isso bem interessante para botar aqui no pão de praça e eu vou passar para o Caetano. Eu queria falar que pássaros como o beija-flor dependem exclusivamente do néctar das flores como fonte de alimento, ainda mais sendo fundamentais para a polinização de muitas plantas. Eu queria passar a palavra para o Arthur. Eu quero falar sobre o quero-quero, que eles não vão postar em livros nos árvores, só colocam. Então a gente chega aqui ao fim da nossa parte do Pode Praça. Segue e curte aí pra ajuda. Tchau! Então a gente chega aqui ao fim da nossa parte do Pode Praça. Segue e curte aí pra ajuda. Tchau!